Já convidamos de imediato nossa primeira palestrante, diretora de Sustentabilidade, Relações Governamentais e Comunicação da Fibria, Malu Paiva. Bom dia a todos. Eu estava falando aqui para o meu time que está me acompanhando que, por mais que a gente faça essas apresentações na vida, eu sempre fico nervosa. Eu acho bom ficar nervosa porque a gente fica atento, né? Não esquece, não isso, não aquilo. Mas eu fiquei mais nervosa ainda quando a Flávia falou que eu estou fazendo parte da realização de um sonho dela, gente. Pelo amor de Deus, se eu errar hoje, é muito complicado. Mas, enfim, sou a Malu, trabalhando com o tema de sustentabilidade desde 2002. Adiantar que o próximo palestrante é um colega também. Eu brinco que a tribo da sustentabilidade cabe numa Kombi. A gente acaba se cruzando muito. E comecei a trabalhar com o valor compartilhado há cerca de 2 anos. Primeiro, deixa eu contar um pouquinho para vocês, para quem não conhece a Fibria. Temos no total uma empresa, né, de base florestal, com um total de 1 milhão de hectares, sendo que 34% deles é destinado à conservação de mata nativa. Entre empregos diretos e indiretos, somos mais de 18 mil colaboradores trabalhando juntos. É uma empresa basicamente exportadora, mais de 90% da nossa produção, que hoje está em 7 milhões de toneladas, é exportada. Hoje a China representa cerca de 35% do nosso mercado, Europa 30% e o restante está nos Estados Unidos. Aqui no Brasil fica muito pouco. E nós, no Espírito Santo, aqui a gente produz 2,3 milhões de celulose. Até o ano passado era a nossa maior capacidade instalada. Hoje a gente tem uma fábrica nova em Três Lagoas, que está produzindo um pouquinho mais que isso. Temos hoje mais de 6 mil pessoas trabalhando conosco. Aqui, dos 355 mil hectares que temos, mais de 30% está designado à conservação. E temos um programa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de fomento florestal, com mais de 1.700 produtores, né, proprietários aqui do Espírito Santo, e o orgulho que o Estado tem de ter o único porto especializado em celulose do Brasil, e digo que é um porto modelo no mundo, realmente muito bacana, e eu ainda tenho mais um orgulho que ele é dirigido por uma mulher, que é uma coisa muito rara nesse mercado. Bom, contar um pouquinho a história do valor compartilhado. Um colega nosso, em 2016, estava fazendo um curso fora e mandou uma foto, porque ele estava vendo uma palestra do Michael Porter e tinha uma foto da Fibria. Ele contando o caso de fomento florestal da Fibria. Nós nunca tínhamos conversado com o Michael Porter, nunca tinham nos pedido nenhum tipo de informação, a gente desconhecia que ele já nos usava como um exemplo de valor compartilhado. Bom, 2016, falamos, a gente tem que se aproximar, o universo conspira quando a coisa é a favor, vem um convite do Instituto, que é o FSG, é uma consultoria que foi criada pelo Michael Porter e pelo Mark Kramer, eles são dois sócios, é uma consultoria de estratégia que não tem o lucro como sua finalidade. Essa consultoria faz um evento em maio, todo ano, em Nova York, e chamaram o nosso CEO, Marcelo Castelli, para fazer parte de um painel e falar sobre valor compartilhado, sobre o programa que a gente tinha. Até então, o conceito que nós usávamos dentro da Fibria era do lucro admirado. Desde que a Fibria nasceu, a empresa se colocou como uma empresa que, sim, queria ser competitiva, gerar lucro, mas a forma como a gente iria gerar esse lucro, ele iria ser admirado. As pessoas iam olhar e falar, faz sentido, merece. Então, construindo não só uma boa empresa, mas um bom local, um bom território.
Não sabíamos direito como é que era esse conceito dele, fomos para Nova York, participamos do painel, e aí, lá mesmo, falamos, não, nós temos que entender isso, porque é visto muito como, da filantropia, fomos para a responsabilidade social corporativa, fomos para a famosa sustentabilidade, e a gente vê o valor compartilhado como algo que segue nessa evolução. Aí conhecemos o pessoal do FSD, e resolvemos contratá-los, porque a gente viu que, intuitivamente, com outro conceito, nós tínhamos trilhado o valor a jornada do valor compartilhado, mas queríamos que eles viessem para nos ajudar. Fechamos o negócio, e aí eu falei, não, mas a gente tem que conhecer o Michael Porter. Essas são as coisas de bastidores. Falei, Castelli, a gente tem que ir lá, se ele está usando a gente como exemplo, nós temos que explicar melhor pessoalmente para ele. Foram alguns meses para a gente conseguir essa reunião com o Porter, lá em Harvard, ele tem uma casa, escritório lá dentro da universidade. Fomos lá, conseguimos, aí preparamos o material para ele entender. Aquele exemplo que ele usava, ele chama de fibria. Aquele exemplo que ele usava da fibria, né, ele tinha que ter um contexto maior. Foi uma reunião muito bacana, conseguimos mostrar tudo para ele. Enfim, se estabeleceu uma relação e ele entendeu que a Fibria não tem um programa de valor compartilhado, mas a gente tem um propósito, né, com o todo, mas que a gente precisava também de ajuda para conseguir seguir em frente. Contratamos a consultoria, veio uma equipe para cá, viajou por todas as nossas unidades, o clássico, muitas entrevistas, identificaram cerca de 10 programas já estruturados, mas aí a gente decidiu que ia trabalhar apenas com 5, redigimos esses programas, estruturamos de acordo com a metodologia. Mas o que é essa metodologia? De uma forma bem breve, tem curso para entender a metodologia, né, gente? Então eu vou falar em 2 minutos, de uma forma muito simplificada. É aquilo que a gente já há muito tempo chama do ganha-ganha. Tá? Então, a questão é, como você pode obter o seu lucro, oportunidade de negócio, desafios, como você é competitivo, ao mesmo tempo que você endereça grandes desafios sociais e ambientais. Tá? Então, é algo que você faz, que é core do seu negócio, e que, ao fazer isso, você está ganhando dinheiro, sendo competitivo e interessando um dos desafios, seja local, seja estadual, seja global, de natureza socioambiental. Então, não é filantropia, não temos nada contra a filantropia, só que ela não se encaixa dentro do conceito. Nós não estamos falando de ser compliance, né? Isso também é importante, fundamental mais do que nunca no nosso país hoje, mas sim de algo que você faz, uma estratégia que você define, onde realmente você está conseguindo alavancar também a melhoria do entorno, onde você está. Como que a gente se encaixa nisso? A inspiração que hoje a gente tem na Fibria, que é o que eu falo sempre, que me faz levantar todo dia, é essa daqui, né? Uma inspiração compartilhada, construída de maneira compartilhada com os funcionários, que é ser parte da construção de soluções transformacionais para uma sociedade mais justa e sustentável. Isso foi definido antes da gente fazer o trabalho com o FSD. Então, só para mostrar um pouco da coerência, né? Não é modismo, não é tentar fazer porque saiu na foto, mas assim, é uma evolução, né, na gestão da organização. Quando a gente está falando de sustentabilidade, quando a gente está falando hoje de valor compartilhado, olhando a gestão de uma organização, o que a gente está fazendo? No nosso entendimento, o que você está fazendo é equilibrar o tempo inteiro o interesse de diferentes partes interessadas, de diferentes stakeholders. O interesse daquela comunidade do lado da fábrica já é diferente da comunidade que está na floresta, que já é muito diferente do governo local, que também é diferente do acionista. Da academia, que estuda os temas relacionados, enfim, são muitos stakeholders, cada um, sob a sua perspectiva, buscando o que é melhor, de acordo com o seu interesse. Então, é uma construção diária de equilíbrio entre esses diferentes interesses, sempre conectando, isso é a busca que a gente tem, os objetivos do desenvolvimento sustentável, como você conecta o seu negócio, como você vê que você está contribuindo ou identificando oportunidades de contribuir para a agenda global.
E com isso, você vai estar sempre equilibrando ações entre gestão, proteção de valor, e uma das coisas que a gente preza muito é uma governança muito forte que consegue dar a segurança para que tudo isso aconteça. Mas vamos contar um caso, o caso que o Porter trouxe, né? O caso que a gente descobriu que ele estava falando da fibra e a gente nem sabia. Poupança Florestal. É um programa de 1990 e o proprietário de terra, a gente estabelece um contrato com ele, damos assistência técnica para ajudá-lo a cultivar o eucalipto. Damos a muda dentro das nossas especificações e ele tem todo o apoio para a produção. É um contrato de longo prazo, normalmente são 7 anos, né, o plantio entre você plantar e colher, e dessa forma você tem desde pequenos, médios, e também tem alguns grandes, mas você tem muito dos pequenos e médios que começam a entrar na cadeia de valor da própria fibra. Então, a prosperidade dele está muito ligada à nossa prosperidade. Ele está como nosso principal insumo. Se a gente vender bem lá fora, a gente vai precisar mais, ele já vai ter um outro ciclo garantido, e assim vai indo, né? No impacto no negócio. Quando se definiu essa estratégia, quando a gente não tem o suprimento das florestas próprias, ouvindo desses fomentados, você tem que ir ao mercado comprar madeira spot, que a gente chama. Chego lá, vou lá e compro. Normalmente o preço é mais alto. Num contrato de longo prazo ou com a madeira própria, o preço é menor. Uma das grandes, eu acho que, disciplinas que a consultoria do Porter trouxe para nós foi de conectar impacto social, ambiental e o financeiro. Então, assim, eles fizeram cálculos retroativos desde que essa estratégia foi implementada, e assim, a gente sabia que essa coisa era boa, que gerava esse valor, mas a gente não tem essa disciplina do quantificar. Fica muito mais falando das coisas, né, dos belos benefícios sociais e ambientais, mas raramente a gente trabalha de maneira a ter assegurado que eu vou medir e vou falar sobre isso na mesma intensidade. E aí que veio, a gente economizou mais de 100 milhões, né, em um ano, com esse tipo de estratégia. A nossa fábrica de Aracruz, você vê 2,3 milhões de toneladas por ano, 20% aproximadamente da madeira vem deles. Então, para nós, eles são muito críticos, são fornecedores importantíssimos na nossa cadeia. São quase 2.000 parcerias, R$ 1.200 por hectare por ano, e aí tem um contrato, eles não recebem somente ao final, tudo isso é dividido, até tem um jeito que eles escolhem. E a gente também, para poder assinar o contrato conosco, ele tem que se comprometer, e a gente vai apoiar tecnicamente, a estar em conformidade com o Código Florestal. Então, a sociedade toda está ganhando com isso. Mas, agora, por que o fomento florestal foi definido como uma das estratégias? Este daqui é o frame que o Porter usa. Quando eles vieram, a primeira coisa que a gente fez foi reunir a diretoria e nós tivemos aula com a equipe, tivemos que fazer workshop para quebrar um pouco. Todo mundo achava que sabia, já fazia, o que era. Não, tivemos uma aula do zero. E essa é uma coisa bem instrumental que a gente usa para fazer a análise rápida se algo está ligado a valor compartilhado ou não. No eixo, não estou conseguindo aqui, não está aparecendo. Bom, no eixo vertical, você tem o impacto social e ambiental, e aqui o impacto no negócio. Tá? Esses quadrantes, essa linha do meio, ela mostra a taxa de retorno dessa atividade interna. E para cima é o quanto já é lucro. Então, estamos trabalhando para o custo, está trabalhando para o lucro. Para o lado da esquerda, vamos lá, para o primeiro. Quando a gente está... Não, vamos no segundo, começar por baixo. Obrigações comunitárias. É aquilo que você tem comply with, tem que fazer. Entendeu? São, às vezes, condicionantes que você tem que garantir que estejam sendo implementadas corretamente, ou legislação local, enfim, a gente faz, vai além da lei, mas você faz aquilo ali, você não tem lucro nenhum e você tem que fazer o mínimo que você tem que fazer, é obrigação. E nem sempre o impacto disso é muito alto. Alto, eu quero dizer, escala. Tá? Aqui é quando você trabalha mais por município ou por localidade.
Quando a gente vai continuando aqui, em baixo impacto, quando você vai para o C, são questões, são programas que você faz, que geram valor para a comunidade, tem um importante investimento da empresa também, mas eu continuo não trabalhando nenhum desafio social e ambiental em escala. Não estou tendo um impacto muito grande onde a gente trabalha. Quando eu vou para o A, eu gero impacto, está medido, está mostrado, mas ele ainda, para mim, representa custo. O custo líquido dele. Mas, quando eu caminho para o último quadrante, para o B, eu estou fazendo algo que gera impacto ambiental, social, em escala, por isso está no alto, e ele está à direita. Por quê? Porque aqui eu já estou conseguindo ter ganho financeiro também. Entenderam? Onde que vocês acham que está o fomento? Quem arrisca? Quem falou B? Isso mesmo. Está no B. O fomento, vocês viram. Ele já está gerando... Num ano, ele gerou uma economia de 100 milhões. Ele está endereçando um desafio social e ambiental, principalmente, é importante reconhecer, principalmente para o pequeno produtor e para o médio. Para o grande, não, porque o fomento para o grande, às vezes, é mais uma das coisas que ele tem. Mas para o pequeno proprietário de terra, esta é uma estratégia muito importante de geração de renda para ele. Por isso que está aqui no B. Agora, dentro das organizações, no nosso caso, por exemplo, a gente tem coisa em todos os estágios. Tá? Isso não é mal. Algumas vão evoluir, outras não irão evoluir, vão ficar onde elas estão. O importante, ao nosso ver, é você saber identificar, porque aí você pode trabalhar melhor, ou para aumentar a escala, ou para fazer um movimento direcionado. Nós temos uma iniciativa, nessa fábrica nova que a gente construiu, a gente apoiou, nós desenvolvemos o plano diretor da cidade de Três Lagoas, de maneira coletiva, com a comunidade e o governo. É uma grande iniciativa, nós estamos endereçando muito dos problemas sociais e ambientais, nossa, muita coisa sendo encaminhada, mas ele ainda não está no B, ele ainda é no A. Para nós foi um custo, a gente colocou lá, ver eles se movimentando para B, quando eles conseguirem ter os financiamentos, conseguirem caminhar. Mas por que é bom para a Fibria? Uma cidade com um bom plano diretor e uma boa implementação tem uma rede de saúde boa. Meu funcionário vai ser bem tratado lá, ele não vai ter que dirigir 300 quilômetros para fazer uma cirurgia na cidade do lado. Certo? Uma cidade com uma boa estrutura, né, de saneamento, de escola, não só de saúde, ela atrai bons profissionais. A família topa mudar para lá e viver lá porque acha que pode crescer, pode educar bem o filho. Então, sim, isso é interessante para nós. Nós temos 2 unidades lá. Então, é muito interessante. E, ao mesmo tempo, que para nós acaba até diminuindo o custo, porque toda vez que você não tem uma infraestrutura adequada, você acaba tendo que participar de alguma maneira, seja através do seu próprio benefício, o que for, mas você está endereçando os desafios sociais e ambientais de uma cidade. Aqui tem outra parceria, que é uma das que existe um orgulho muito grande dentro da Fibria, que é o Prod4. Não é um programa da Fibria, é um programa da Fibria junto com outras 11 empresas, a CNI envolvida. Ele começou em 1997. Eu não vou poder falar em nome das outras 11, mas vou contar a ótica da Fibria. Para vocês terem uma ideia, quando a gente tinha que fazer uma manutenção na fábrica, 70%, 80% de todos os profissionais, de todas as empresas que iam fazer a manutenção, vinham de fora do estado do Espírito Santo. Não tinha aqui esse tipo de serviço. Então, imagina o custo. Né? Nós tínhamos que trazer equipes de fora, instalá-las aqui, para fazer uma parada geral, que é uma vez por ano você para fazer a manutenção. Ou pior, quando você para programado, tudo bem. Agora, imagina o dia que tinha um problema na caldeira, e a única empresa que sabia trabalhar com isso ficava lá em Santa Catarina. Eu tinha que parar uma parte da produção. Com base nisso, e com a mesma necessidade sendo percebida por outras empresas, se criou o Prod4, que foi o desenvolvimento de fornecedores aqui do próprio Estado. Muito desses... Aqui nós temos a Imetame,
é uma grande empresa. Muitas dessas empresas começaram como cliente, tendo como cliente só uma dessas 11. Hoje, a Imetame, nós representamos 30%. 70% dela já está com outros clientes. E assim vai com todas as outras, a Skel e muitas outras. Então, é um programa que realmente ele gera valor compartilhado, porque ele endereçou um desafio: geração de emprego, certo? Movimentação da economia local e qualificação das pessoas, e para nós representou custo mais baixo, muito mais baixo, rapidez, né, na resolução dos problemas. Portanto, tem um aumento aí de competitividade muito bom. Então, lançado com 12 empresas, hoje 70% dos nossos suprimentos são todos daqui da região, né? Enquanto que era 20% naquela época. Um exemplo aqui só de redução de frete, né, de 3,7 milhões, e são 650 empresas certificadas aqui. Não estamos falando do Brasil. E 58 mil empregos gerados. Esse foi outro exemplo identificado pelo FSD como geração de valor compartilhado. Fica claro por quê? Ou temos que voltar lá na matriz? Querem que volte ou não precisa? Não, né? Posso passar o vídeo desse antes? Eu esqueci o vídeo do outro, né? A história é meio longa, né? Se a gente for contar mesmo aqui, nós mexíamos com o carinho para fazer carvão. Olha, é um trabalho muito difícil e muito duro. A gente pegou o peruzol, viu no lugar certo, a gente trabalha com peruzol. Mas aí você viu a nossa necessidade e viu que a gente fazia aquilo ali que era para sobreviver. Por falta de oportunidade, porque também não tinha emprego. E aí eu disse uma coisa, entendimento. O que nós fazemos para que vocês parem de mexer nisso aí? Aí traz para nós o que os nossos avós faziam. O que vocês vão fazer agricultura? Eu tenho esse lado da família, do meu pai, que ele é agricultor, e minha mãe também, e dos meus avós também. E aí veio a agricultura para nós, saindo do carvão, eu peguei para a agricultura, né? Da finca, feito um contrato de comandar. E aí nós começamos. O que nós fazemos antes? Era um meio de sobrevivência, mas era um meio de sobrevivência ilegal. Depois disso melhorou bastante, a gente não tem mais esse problema. Prova disso, né? Está aí o fruto do nosso trabalho, né? Que onde a fibra também, há 4 anos atrás, ela tinha até receio de entrar aqui dentro, de passar aqui dentro, né? Que a história aqui é meio longa. E aí depois de sair, eles combinou e agora assim, trabalhando juntinho, onde eles ajudam nós ajudamos eles. Eu estou há quase 4 anos na Fibria. E o Cláudio Olímpio foi um dos primeiros líderes de comunidade que eu visitei. E eu fui acompanhada do Conselho de Administração, porque a gente tem... É muito importante para nós que tanto os conselheiros, direção, toda a gestão visite os projetos, ouça deles o que acontecem, para que a gente garanta a inserção disso na estratégia do negócio. E não ser visto como aquela área da Malu tem um orçamento para fazer o bem. Não é isso. Eles têm que ir lá, têm que ouvir, têm que entender, que têm que conectar. Então, nós estávamos lá com o Cláudio Olímpio, estava com os conselheiros, e aí tinha... né, algumas pessoas do conselho que requerem uma segurança, então estava lá a nossa segurança acompanhando a gente. E o Cláudio Olímpio começou a se apresentar, né? E antes dele se apresentar, uma pessoa da minha equipe falou: olha, é uma história onde havia uma atividade legal, né, por questões até de sobrevivência. Aí o Cláudio Olímpio falou: deixa eu falar, era essa coisa de atividade legal, roubava mesmo vocês. Então eu derrubava o eucalipto, fazia o carvão, e lá tinham aqueles fornos para queimar o eucalipto, todos pequenos, porque eram as crianças que entravam dentro dos fornos, né? E essa relação que ele diz hoje, né, que ele ajuda a gente ajuda ele, a equipe foi lá, foi várias vezes tentar conversar com ele. E ele corria o nosso pessoal de facão.
literalmente, de facão. Né? E aí a gente, mas e aí? O que aconteceu? Ele falou assim, que um dia, eu falei para um colega meu, esses caras não desistem. Vamos falar logo para ver se eles não vêm mais. E aí, começaram a conversar com a nossa equipe, e o que a gente tenta é mostrar que a gente está buscando algo que seja bom para os dois lados, que a gente vai respeitar, enfim. Mas aí ele tem que convencer mais gente, e é muito difícil, porque aí ele concordou de fazer um projeto com a Fibria, mas a gente não faz projeto com nenhum CPF, a gente só faz projeto com associações. Então ele teve a missão de encontrar mais uns 20. E é muito difícil. Não, você está doido? Vai fazer parceria com a empresa, vai mandar em nós. Então vamos fazer. Né? Aí demora, mas a gente dá todo o apoio para isso. Aí no meio dessa conversa toda lá, ele contando, e foi assim, aí a gente corria de facão, até que um dia a gente falou assim, vamos falar para eles não virem mais, vamos conversar. E no meio disso ele ainda virou para a segurança e falou assim, Amarildo, quantas vezes você me prendeu? Me mandou prender, Amarildo, 5. Né? Foi a conversa dele, ele fala muito abertamente, ele tem orgulho de contar isso abertamente. Ele ia preso porque ele roubava, ele entrava na nossa terra, derrubava e chamava a polícia, tudo aquilo. Depois que ele monta a associação, a gente vai dar assistência técnica para eles montarem, criarem estatuto, aprenderem a fazer planejamento, gestão, fluxo de caixa, enfim, tudo isso. Tem ao mesmo tempo assistência técnica para produção. Hoje o modelo que a gente usa é de agroecologia, que é um modelo de baixíssimo custo, porque com o tempo toda a semente virá da sua própria terra, todos os adubos, tudo é feito com aquilo que você tem no seu espaço, então você gasta muito pouco, né, para fora. A gente está praticamente agora, acho que em quase todos, e tem um valor agregado muito grande a questão do orgânico. Né, do produzido agroecologicamente. Então, eles ganham muito mais na venda. A comercialização também tem uma assistência técnica da Fibria. A gente ajuda eles a pesquisar mercado, ensina eles como faz isso, a acessar políticas públicas. Eu acho que essa é uma das vertentes mais importantes quando você está falando em escala. Porque a gente faz esse programa num ciclo de 5 anos. A ideia é que, ao final do 5º ano, essa comunidade esteja empoderada para caminhar por conta própria. Para isso, eu tenho que garantir que ela conheça já como eu acesso uma política, por exemplo, voltada para a educação. Vocês sabem que a gente tem no Brasil 30%, pelo menos, do que é servido nas merendas, tem que vir de agricultura familiar. Essas comunidades não sabem disso, não sabem como chegar na prefeitura. Às vezes a prefeitura não sabe como fazer isso. Então, o acesso a políticas públicas é importantíssimo e cria um capital institucional que fica mesmo depois que você vai. Só fazer aqui um adendo. O nosso programa tem 5 anos. A gente acabou agora, há 2 anos, os primeiros programas de 5 anos, e o que a gente descobriu é que não dá para sair totalmente. Então, nós não trabalhamos mais investindo, mas a gente diminuiu, mas continua dando uma assistência técnica para essas comunidades, porque eles ainda não estão preparados para caminhar sozinhos nesse sentido. Bom, eles cultivam as coisas mais diferentes possíveis. Né? Por exemplo, ontem eu estava contando, no Mato Grosso do Sul, as pessoas de Três Lagoas, os estabelecimentos comerciais, compravam frutas, hortaliças e verduras de São Paulo. Eles tinham que vir para São Paulo, não tinha produção lá. Lá eu tenho um assentamento que já está com mais de 6 milhões comercializados num ano. Né, 6 milhões de reais. Estão produzindo um ótimo produto, fizeram uma boa pesquisa. E aqui também, o próprio Cláudio, né, já melhoraram a sua qualidade de vida, as casas são de alvenaria, né, as crianças não estão nos fornos, as crianças estão nas escolas, e no outro período, junto dos pais, brincando ali na roça. Todas as práticas de manejo são sustentáveis, quer dizer que a gente acaba também contribuindo para a própria melhoria da terra. E as associações, todo o planejamento anual é feito em conjunto com eles. Tá? Não somos nós que definimos, eles que decidem. Quero chuchu aqui, quero pimenta lá, ouvi dizer que o preço do urucum está muito bom, né? E a gente vai dando a nossa opinião, e aí chega-se num acordo e eles definem o plano anual. Com isso, a gente reduziu o furto de madeira em 90% aqui na região de Aracruz. Gente, era muito furto de madeira. Tá? Isso é uma economia
para a empresa. E assim, não só melhorou a questão do furto de madeira, mas tem uma outra coisa que assim, eles ocupam espaços que nos impedem, ocupavam espaço que nos impediam, às vezes, de colher a madeira que já estava na época de colher, ou de plantar, né? Então, você tem um custo de operação para poder desmobilizar, né, esse tipo de movimento muito alto. Tudo isso caiu. Incêndio florestal, ele tem o maior interesse que a floresta não pegue fogo, porque ele está no entorno da nossa floresta. A nossa estratégia é, a gente vê onde tem uma floresta, onde tem uma fábrica, traça uma circunferência de 3 quilômetros, mapeia as comunidades que estão dentro desse perímetro, vê quais são as piores, em termos dos índices de desenvolvimento humano, etc., e prioriza e vai começando desse jeito. Então, eles cuidam da floresta, porque se a floresta pega fogo, vocês lembram ali da foto? Ó, onde está a floresta crescendo? O negócio dele também acaba. Então, nós temos essas pessoas também cuidando da floresta. Bom, já são mais de 5 mil famílias só nesse programa, né? Eles têm um aumento mensal de renda. Alguns não tinham renda nenhuma, alguns tinham alguma coisa, mas um aumento mensal de cerca de R$ 3.700, e você constrói um grande capital institucional local. Ficou claro, gente? Por que é valor compartilhado? Agora, antes de eu passar para o próximo, deixa eu passar o vídeo do Fomentado, porque senão ele vai ficar triste, que eu não passei o vídeo. Quem que pode ir? O meu tataravô, ele veio de Susheim, né? É uma cidade do interior da Alemanha, junto com outros imigrantes, se fixaram na colônia de Santa Isabel. De lá eles vieram para cá, e eu já sou a 4ª geração, né, dessa família. E a gente procura aqui na nossa propriedade preservar, né, uma das metas nossas é preservar e cultivar. A gente ainda tem esse costume da agricultura familiar, porque metade da nossa propriedade ainda é mata nativa, mas nós temos como cultura o café, a banana, temos as flores, temos uma área para pasto, né, e o eucalipto ele veio na nossa propriedade porque nós tínhamos muito gado e uma área muito grande de pastagem. Então depois, com o passar dos anos, o gado foi diminuindo, então nós achamos interessante colocar na área de pastagem o eucalipto. E nós estamos assim, muito contentes com o plantio, porque veio agregar, né? Então para nós foi muito interessante. O relacionamento meu e da nossa família com a fibra é quase relacionamento de família, né? Os técnicos vêm aqui, eles tomam café com a gente, todas as nossas dúvidas eles sempre tiraram. O relacionamento nosso é muito bom, sempre foi muito bom. Essa é a Dona Odete, um grande exemplo também. Aqui, didaticamente falando, são 3 etapas que são identificadas para a implementação do valor compartilhado como estratégia. Olhando a prontidão da empresa, fase de adoção e uma fase de expansão, né? Como eu disse, no nosso caso, a gente tem coisas em diferentes estágios, mas enquanto cultura organizacional, hoje a gente já pode dizer que essas iniciativas são parte da estratégia, e não da área de sustentabilidade, e não de responsabilidade social. Elas estão totalmente conectadas com o negócio. O fomento florestal é dirigido totalmente pela diretoria florestal. E o resultado é medido por eles. A gente está sempre junto, acompanha, mas é deles. Isso faz parte do negócio, né? Mas, enfim, dentro dessas 3 etapas, eu trouxe aqui, né, só para mostrar que é importante a gente ver que isso é uma evolução, é uma jornada. Nem sempre a gente vai estar ali na expansão, mas eu acho que a consciência de que um negócio hoje não tem mais fronteira é super importante. O olhar de que
nós, empresa, temos o nosso resultado e que eu tenho um muro ou uma cerca que me separa do resto do mundo, e isso realmente acontece, não existe mais. Nutrir o seu próprio crescimento e nutrir o crescimento de todos é o que a gente acredita que vai levar à perpetuação do sucesso. Você pode ter sucesso, sim, por um bom período, né? Mas nós estávamos numa região, como o Cláudio falou, sem oportunidades, então a empresa se tornava o grande alvo, era impedida de operar, tinha funcionário sendo ameaçado, o seu principal insumo sendo incendiado, né? Não dá para dizer que o fato daquele município, daquela localidade não tem infraestrutura, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Para isso existe o governo e eu pago imposto, né? Num país como o nosso, assumir que essas coisas estão muito integradas com o nosso dia a dia, né? E que você vai ter que endereçar, mas de maneira, pode ser filantropia, mas pode ser de uma maneira que esteja conectada com a sua estratégia, com a sua competitividade. Aqui, só para fechar, algumas reflexões. Bom, primeiro é que eu acho que o valor compartilhado, se você usar o conceito corretamente, você vai ter que fazer o debate no nível estratégico da empresa, porque você vai estar falando de competitividade, você vai estar lá de investimento e retorno, certo? Então, você vai ter que estar trabalhando isso com o nível estratégico, conectando essas ações ao futuro do teu negócio. Tangibilizar. A gente sabia que tinha reduzido 90%. Mas, normalmente, quando a gente saía para fazer a apresentação, eu falava só de quantas famílias eu atendia, quantas tinham melhorado de vida, quanto isso, quanto aquilo. Então, essa disciplina de falar sempre conectado com o negócio te faz envolver os outros executivos da empresa. Tá? Se eles não têm a mesma visão que você, eles têm a visão financeira. Você começa a falar a linguagem de todos e eles a falar a sua linguagem. Nós, inclusive, treinamos várias pessoas nas diferentes unidades, são multiplicadores do conceito, né? Por quê? Porque a gente queria, né, não basta identificar, vamos olhar outras iniciativas e vamos provocar a criação de novas estratégias de valor compartilhado, que a gente acredita que sempre vai estar trazendo mais valor para todos. A criação de uma linguagem comum, isso facilita muito, você sai da responsabilidade social, da linguagem da sustentabilidade, e entra para uma linguagem que todo mundo entende. É fácil de você fazer todos se conectarem. E a didática, né, que está por trás disso, também é uma forma de trazer a mensagem de maneira mais clara e mais palpável. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigada.